vai pedir a investigação para saber com quem ele se dirigiu, e também o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O fato é que esses áudios vazaram, a gente teve acesso a esses áudios, foram divulgados ontem pela revista Veja, e o tenente-coronel Mauro Cid, que fez acordo de colaboração premiada, ele corre o risco de perder os benefícios, mas a Polícia Federal deve aproveitar, sim, as provas sobre a tentativa de golpe de Estado, o caso das joias e também dos cartões, das fraudes dos cartões de vacinação. Vamos ver aí o trecho em que Mauro Cid, né, fazendo um resumo, Mauro Cid disse que Alexandre de Moraes, ministro do STF, já está com a condenação pronta, que os investigadores só querem ouvir aquilo, né, que eles têm interesse, e também que Bolsonaro está milionário, ficou milionário com o Pix. Ninguém sabe a origem desse Pix, mas que ele se prejudicou. Vamos ver a primeira parte que ele fala, critica os investigadores da Polícia Federal. Vamos ver. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Bom, o certo, Amadeu, só aqui contextualizando, é que a Polícia Federal disse que a delação premiada de Cid só confirma as provas que eles já têm em mãos sobre essas investigações. Agora, o outro áudio mostra que Mauro Cid está aí revoltado porque, segundo ele foi quem se deu mal nessa história toda e Bolsonaro saiu lucrando. E olha só, vamos ver. Então, assim, eu vou dizer também. Quem mais se fudeu fui eu. Quem mais perdeu coisa fui eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve Pix de milhões, ficou milionário, né? Tá todo mundo aí. O político é até bom, depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fui eu. Sabe se, de fato, Mauro Cid gravou esses áudios de forma combinada, no caso para os bolsonaristas, para levantar dúvida sobre as investigações e aí criar uma narrativa para os bolsonaristas, ou qualquer outro objetivo nessa tentativa também de pôr em xeque a Polícia Federal e a investigação. Bom, o fato é que a essa altura... Raniele, Oi? Raniele, só para confirmar, ele vai depor de novo ainda hoje, quando vai ser? É isso que eu ia falar, Amadeu. Pois não. Mas também estava esperando sua pergunta. Bom, o fato é que ele sim pode perder os benefícios, voltar a ser preso, inclusive voltar à prisão. E agora, nesse momento, ele está sendo escutado aqui, olha, do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Supremo Tribunal Federal. Estava marcado para as 13 horas com o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dos inquéritos. Um membro do Ministério Público, né, da PGR, está presente e Mauro Cid está acompanhado do seu advogado César Bittencourt, que disse que não tinha conhecimento sobre os áudios e que acredita que tenha sido um desabafo do seu cliente e que vai tentar manter os acordos da colaboração premiada. Vamos lá, vamos aos jogadores aqui. Então, há vários aspectos que eu quero abordar com vocês. Eu quero começar com você, João. Eu acho que o primeiro... Ele, na sua visão, ele está, como a polícia suspeita, de jogo duplo, para dar a narrativa à turma dele, que são os bolsonaristas, ou ele estava ali se desculpando, porque ele saiu de dedo duro, né? Ele estava como o dedo duro que entregou o líder. E será que ele não estava dando desculpa? Não, eu fiz isso porque eu fui pressionado, ele já tem lá tudo pronto, eu só fiz o que eles me mandaram. Qual a hipótese na sua visão? Eu acho que o principal aí, o que se mostra é que ele é um colaborador precário, primeiro. Existe a delação premiada, que a gente chama de delação premiada, como a gente chama foro privilegiado.
não existe mais essa expressão delação premiada, agora é colaboração premiada. Né? Então ele é um colaborador que eu acho que agrega pouco. Por quê? Porque o que ele está lá, a polícia recolheu nas buscas, recorreu inclusive no celular dele, recolheu na casa dele, recolheu nos computadores dele, e ele poderia colaborar confirmando tudo isso e trazendo mais coisas, mais provas aos autos. A própria lei de delação, de colaboração, diz que para ser beneficiário ele tem que trazer autos e provas que suficientes para que punam o hierarquicamente superior. Mas nesse caso, o presidente. Mas a delação dele não foi confirmada porque mas ele ela trouxe pode ser essas anulada provas. a qualquer tempo. Ela pode ser anulada. Ela passou lá, mas antes da tramitação do processo terminar, ela pode ser anulada. Por quê? Porque ele caiu contra ele quebrou a colaboração. Se ele quebrar a colaboração, ela pode ser suspensa. Inclusive, porque aí, no caso aí, ele pode estar atrapalhando a investigação com esse tipo de desinformação. A delação, ela permite desde a redução da pena em 2/3, que praticamente fica bem reduzido, até o arquivamento da denúncia. Podia ser arquivado todas. Se ele colaborasse muito, aí, no nível bem alto, a Polícia Federal, simplesmente o MPF, poderia arquivar aquela denúncia. Olha... Outra possibilidade é fazer a denúncia, mas o juiz dá os 2/3 de perdão. Ou então começa a se cumprir a pena em regime semiaberto, não se vai para o fechado. Que é uma exceção da lei, né? E nesses casos, você iria para o fechado. Então, o que acontece? Na verdade, o que ele está fazendo aí, de forma indireta, é trabalhando para quebrar o pacto que ele fez. A delação é um acordo. As duas partes têm obrigações. Se uma das partes quebrar as obrigações, ela pode ser anulada. Deixa eu ir agora para... E ele também, só confirmando, Amadeu, a delação está sob sigilo. Ele não poderia falar com outra pessoa, a não ser que fosse seu advogado, ou então os investigadores da Polícia Federal. E investigado de jeito nenhum. Investigadores da Polícia Federal. Isso. E o seu advogado. E ele não pode mentir, e ele não pode também falar sob pressão. E no áudio ele disse que falou sob pressão. É um dos riscos de rescisão da colaboração premiada, que está em sigilo, porque ela ainda está sendo analisada pelo ministro. A partir do momento que ela for homologada, aí sim esse acordo está de fato firmado. Só para a gente explicar uma coisa rápida. Não, só para a gente explicar uma coisa rápida. Eu vou voltar para você, tá bom? Deixa eu circular com ele. É porque tem uma novidade que surgiu com relação a isso aí. Eu tenho a última pergunta para você. Mas eu quero passar agora para o França. É o seguinte, França. Não é a primeira vez aí com o Mauro Cid, né? Por quê? Quando houve aqueles depoimentos, foram 20... Quantos depoimentos que foram feitos simultâneos? 27. 27 depoimentos. Depois daqueles 27 depoimentos, ele teve que voltar para depor, porque tinha muita coisa dita que ele não havia relatado. E aí ele teve que voltar, e naquele momento a delação dele já ficou em risco. Aí ele voltou para depor de novo. Dessa vez parece sem volta, sem remédio, a manutenção da delação dele, Franci. Que não será mantida. E ele disse que, no áudio, que se for, ele vai se for mais ainda, com o vazamento desses áudios. E me causa estranheza, Amadeu, esse vazamento uma semana após aquele depoimento detonador do Freire Gomes. Então não necessita mais sequer do depoimento da delação do Mauro Cid para ligar o ex-presidente Jair Bolsonaro à trama de uma tentativa de golpe de Estado, porque o depoimento do Freire Gomes foi bem claro nesse sentido, mas me causa sim a estranheza que esse áudio ele vaze agora, vaze uma semana depois desse depoimento, e ao meu ver ele está sim fazendo jogo duplo, e isso prejudica sim
o processo, porque já há, inclusive, advogados de defesa de acusados de participarem da trama dos atos do dia 8 de janeiro, que sinalizam que irão utilizar esse áudio na defesa dos seus clientes. Então, Mauro Cid, mais uma vez, prejudicando todo o processo investigatório. Apoliana. Eu não avalio que esses áudios vazados do Mauro, eles tragam prejuízo maior à investigação, porque as informações que o Mauro trouxe à Polícia Federal, boa parte delas foram confirmadas por outros depoimentos que foram colhidos pela Polícia Federal. Então, eu acho que o prejuízo é muito maior ao Mauro Cid, que vai perder benefícios dessa delação, desta colaboração que o premiava, de certa forma, nos acordos com a Justiça. E lembrar que a informação já que eu vou dar aqui já foi protocolado pelo diretor da Polícia Federal no Supremo Tribunal Federal, o Andrei Rodrigues, uma representação contra o Mauro Cid por conta das acusações que ele faz à Polícia Federal. É o Mauro sustentando o discurso bolsonarista e jogando para as cucuias tudo aquilo que poderia lhe beneficiar nesse acordo para poder, quem sabe, aí, beneficiar o ex-presidente da investigação. Amanda, eu acredito na teoria da defesa de que foi realmente um desabafo pelo seguinte motivo. Ele próprio já disse que foi o maior prejudicado nessa situação, nesse caso todo. Porque, por exemplo, ele citou por diversas vezes, não só ele, mas também como outros depoentes, a questão da participação do ex-presidente Bolsonaro em reuniões que tramaram um golpe. E onde está Mauro Cid hoje? Quais as condições em que os dois se encontram? São totalmente diferentes. O ex-presidente Bolsonaro até então não tem nenhuma implicação prisional, não chegou a ser preso, diferente de Mauro Cid, que apesar desse acordo de colaboração premiada, já foi preso, então sempre tem em voga, inclusive agora com o vazamento desses áudios, novamente a sua prisão. Então a situação dos dois é totalmente diferente, né? Por isso eu acredito, já que ele não teria motivos para fazer pelo contrário, para fazer de novo, jogar para a plateia, para o eleitor bolsonarista. E o áudio ele também cita essa questão, você até citou no início, chamada essa questão milionária, né, da conta do presidente Bolsonaro. Ele disse, do ex-presidente Bolsonaro, ele disse que o presidente recebia Pix que inclusive o deixaram milionário. Então, novamente, ele traz aí uma acusação, porque ele não cita a fonte, não diz de onde veio. Então, não teria motivos para essa questão de acordo duplo na minha avaliação, já que ele, nesse caso, é o maior prejudicado, Amadeu. João, eu quero fechar com você o seguinte. O Mauro Cid estava preso, fez a delação e ele está em liberdade porque fez a delação. Exatamente. Ele pode voltar para a cadeia imediatamente? Não acho que possa voltar para a cadeia, não, porque seria uma antecipação de julgamento e os ministros supremos já mostraram que tem a tendência a votar contra pressão para a prisão, tá entendendo? Então, o principal problema que eu vejo hoje nele é a Polícia Federal desistir da delação. Por quê? Porque há um precedente. Não, a partir não, só um pouquinho, João. A partir da informação que a Apoliana traz, que a PF ingressou com a ação contra ele, isso aí... Mas até agora eles devem ter algum trunfo, alguma coisa, que eles ainda não entraram com o distrato. Vamos colocar assim. A palavra juridicamente não vai ser essa, mas vamos colocar. Mas por que eu estou dizendo isso? Até bem pouco tempo, só quem podia fazer esse acordo, o Supremo só homologava quando era o Ministério Público Federal que fazia esses acordos de delação ou colaboração premiada. Tá. A partir da Operação Lava Jato, o TRF-4, e aquele TRF que condenou o Lula lá, e confirmou a condenação do Lula naquela época, o TRF-4 admitiu, e isso houve uma sequência em que outros tribunais admitiram a delação apenas por parte dos investigadores, ou seja, da Polícia Judiciária. Então, o que acontece aí é bem simples. Como a dele foi encaminhada pela Polícia Federal, se a Polícia Federal desistir, ele vai ter que apelar para o Ministério Público. Que tem que ser as provas da Polícia Federal, pouca coisa vai poder fazer. Então, eu acho que o maior risco, nesse momento, quem enfrenta é ele, de perder, não de voltar à cadeia. Acho isso pouco provável, até porque o prazo que foi decorrido já aí, dos atos que ele cometeu, já passou da hora de prender. Mas o que acontece? Só com sentença, não como preventiva. O principal agora que está em risco mesmo é a colaboração premiada
e ele vai voltar a ser um réu comum, vai responder pelas penas que os outros vão responder, né? E só lembrando, não é só o caso do golpe, tentativa de golpe. Ele é o caso da vacina, que ele foi indiciado, e é o caso das joias. Em todos eles... Aquele caso das joias, ele é um caso complexo, porque aquele caso ali é lavagem de dinheiro, evasão de divisas, desvio de patrimônio da União, não é um crime só. Não, eu estou dizendo, mas eu estou falando, em todos estes casos, Vai o Mauro responder. Cid está dentro. Tá dentro. Está dentro. E se perder para um, perde para todos. Viu? Não existe meio delator, não. Fala, Raniele. E o acordo seria para todos os casos, né? Ele teria benefícios Isso. para todos os casos. Agora, Amadeu, ele, além de poder voltar à prisão, ele também reforça, né, aquela tese que a gente já conversou ali com algumas pessoas do Exército, apesar dele ser de uma família, né, de general, o pai dele é general, respeitado, e a expectativa era que ele fosse promovido, aí agora vai ficar mais difícil ainda ele ser promovido, vai ficar ali com a carreira também prejudicada, ele vai ser prejudicado realmente de várias formas. E quem vai ser beneficiado nessa história é o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele pode ter aí um motivo a mais para ter acesso à delação, à colaboração, a tudo, né, que Mauro Cid falou, à Polícia Federal e poder combinar aí versões em futuros depoimentos. Vamos agora, Raniele, o presidente Lula de novo cobra de ministros entregas, que eles mostrem à população o que estão fazendo. Como é que foi isso? Bom, foi aqui ontem em Ceilândia, Amadeu, o presidente